E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meu nome é Alex Benício, eu sou professor de física e hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa representação. Você sabia que este círculo com um ponto no meio é um vetor saindo do plano e este círculo com X no meio é um vetor entrando no plano? Se você não sabia, espere a vinheta que você vai descobrir. Então, o que a gente vai falar hoje é o vetor perpendicular à página. Tá? Então, como vocês viram, eles têm essa representação, essa aqui quando está saindo e essa quando o vetor está entrando, perpendicular à página. Na física, a gente tem dois tipos de grandeza, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares podem ser representadas somente pelo seu módulo. Já as grandezas vetoriais, a gente precisa de saber o módulo, a direção e o sentido. Tá? Então, o vetor ele pode ser usado para representar diversas grandezas, dentre elas o campo magnético. A gente pode ter o campo magnético em diversas ocasiões. Uma delas é quando a gente tem um condutor percorrido por corrente. Tá? E para determinar esse campo magnético, quando a gente tem um condutor percorrido por corrente, a gente usa a regra da mão direita. Então a gente coloca o polegar no sentido da corrente e fecha os dedos da mão. A direção desses dedos da mão vai ser a direção do campo magnético. Então, o campo magnético de um condutor percorrido por corrente, ele é sempre localizado em um plano que é perpendicular ao fio. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, a gente teria um plano aqui imaginário, né? E esse campo magnético representado por essas linhas de indução, que está aqui em azul, ele está perpendicular ao fio, tá? Então, está na direção dos dedos, tá? Para a gente entender melhor como que é o campo magnético produzido por um fio percorrido por corrente, vamos observar essa figura que mostra esse campo de três maneiras diferentes. A primeira, em perspectiva. A gente tem um condutor onde tem a corrente no sentido vertical para baixo, tá? E essa corrente vai produzir um campo magnético circular que está entrando deste lado e está saindo deste outro lado. Na figura do meio, a gente tem aqui a representação da corrente, já usando aquele símbolo com X, porque ele está entrando na página perpendicular, se a gente está vendo bem de cima, né? Então a gente vai ver só um círculo no lugar de ver o fio assim, e o campo magnético circular, no mesmo sentido. Agora a gente tem também a vista de lado. A gente tem o condutor com a corrente para baixo. E aqui deste lado a gente tem o campo saindo e ele vai fazer esse círculo e vai entrar deste outro lado. Então, para cada ponto desse, o campo magnético vai estar saindo deste lado e entrando deste outro lado. Se vocês entenderam bem como que é o campo magnético de um fio, se eu tenho aqui esse campo magnético circular neste sentido. Eu coloco os dedos da mão no sentido, então meu polegar vai estar para baixo. Então, a corrente aqui neste caso é para baixo. Mas e agora? Por que será que quando um vetor está aqui no plano, ele é representado por essa seta e quando ele está saindo desse plano perpendicular, ele tem aquela representação, ou entrando ou saindo? Nessa figura, a gente pode ver aqui que o observador vendo o vetor sair do plano, ele vai ver esse cone, né? Como ele vai estar perpendicular, vai parecer um círculo com um ponto no meio, que é exatamente este símbolo. E quando o observador está olhando o vetor entrar no plano, ele vai ver a parte de trás, que tem esse X, né? E a gente vai ver esse círculo do cone aqui embaixo, tá bom? Para poder facilitar essa visualização, eu trouxe para vocês esse objeto didático. Aqui eu tenho um vetor, um objeto didático que representa esse vetor, e ele, quando está saindo
você vai ver esse círculo com um ponto no meio. Quando ele está entrando, você vai ver esse X, tá? Então, se você não conhecia esse objeto didático, você não sabia o porquê dessa representação, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Deixa no comentário aí se você descobriu agora, se você já sabia. Conta para os seus amigos, para o seu professor, tá? Se eu ajudei você, se eu tirei a sua dúvida, eu fico muito grato. Esse é o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Espero aí